Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais esse momento de culto, de celebração ao nome do Senhor. Eu já te convido para que você que está sentado, se você pode, já se colocar de pé, chame alguém que está aí na sua casa junto com você para estar nesse momento específico de culto. Se você talvez ainda não compartilhou esse link de culto, compartilhe também com pessoas para que outros também possam ouvir a palavra do Senhor, que certamente virá aos nossos corações. Meus irmãos, lá em Salmos 145, versículo 1 diz: Senhor meu e Rei meu, exaltarei o seu nome e bendirei o seu nome para toda eternidade, para todo sempre. Então que hoje, você que se colocou de pé, você que está aí da sua casa, você que talvez está no trânsito, ouvindo esse culto, que você possa estar adorando ao Senhor agora, nesse momento, não só com o louvor que nós estaremos entrando daqui a pouco, mas também com suas palavras. Comece a adorar ao Senhor dizendo o quanto Ele é bom. Agradeça ao Senhor pela semana, agora hoje já é quarta-feira, pela segunda-feira que passou, pela terça-feira, pelos livramentos que certamente tivemos mesmo sem saber, pelas misericórdias dEle que se renovaram e se renovam a cada manhã. Comece a agradecer pela oportunidade de você estar na sua casa, talvez de você poder ter um emprego. Comece a agradecer ao Senhor, comece a exaltá-lo, porque o nosso Deus é digno de exaltação, de adoração. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pelos livramentos, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela filiação que recebemos por intermédio de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigada por cada lar e família aqui representada. Que essa tua presença que já está nesse lugar venha estar inundando cada coração aqui presente. Que o Senhor possa estar ouvindo cada oração, que o Senhor possa estar enviando livramentos, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, que o Senhor possa estar trazendo paz ao coração aflito, Senhor, e que o Senhor possa estar conectando pessoas aqui para receber resposta do Senhor. Senhor Jesus, nós nos entregamos totalmente a Ti, e que cada adoração, seja ela em louvor, seja ela em palavras, possa chegar ao Teu trono divino como aroma suave em suas narinas. Muito obrigada por quem Você é, muito obrigada pelo que o Senhor tem revelado a nós, a Sua pessoa, largura, altura, profundidade. E nós dizemos hoje como igreja que nós queremos conhecer ainda mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venham a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você.
Meu irmão, eu te convido nesse momento a estar pegando em mãos a sua Bíblia, para que juntos possamos estar fazendo a leitura bíblica. E a leitura uníssona que nós estaremos fazendo se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 23. Repetindo, o Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 20 ao 23. Esse capítulo, ele relata a oração de Jesus ao Pai. E Jesus começa falando dele ao Pai, e depois em relação aos discípulos, e depois ele termina falando a respeito de nós. Sim, você sabia que Jesus orou por você há muitos anos atrás? Jesus já estava intercedendo por mim e por você, antes mesmo de nós conhecermos a Ele. Vamos estar, então, fazendo essa leitura? Diz assim a palavra do Senhor. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que nós venhamos ser aperfeiçoados com essa unidade que Jesus já intercedeu por nós. Que nós venhamos refletir um comportamento de união. Que nós venhamos ser cada dia mais uma igreja unida, refletindo o caráter e a vida de Jesus que habita em nós. Amém? Carregou em nosso lugar. Como agradecer teu imenso amor, Jesus, Filho de Deus. Tua luz podemos ver, brilhar sobre as nações. Foi a tua graça que nos alcançou, Jesus, Filho de Deus, na cruz nos redimiu, na cruz nos resgatou. Teu sangue foi o preço pago, hoje somos livres do pecado. O que fizeste por nós, ninguém iria fazer. A tua própria vida entregou, por amor nos deu a vida eterna nos céus.
Foi a tua graça que nos alcançou, Jesus, Filho de Deus, na cruz nos redimiu, na cruz nos resgatou. Teu sangue foi o preço pago, hoje somos livres do pecado. O que fizeste por nós, ninguém iria fazer. A tua própria vida entregou, por amor nos deu a vida eterna nos céus. Na cruz nos redimiu, na cruz nos resgatou. Teu sangue foi o preço pago, hoje somos livres do pecado. O que fizeste por nós, ninguém iria fazer. A tua própria vida entregou, por amor nos deu a vida eterna nos céus. Por amor nos deu a vida eterna nos Amém. Como é bom adorarmos juntos ao Senhor. E eu tenho certeza que você aí também, do lugar onde você está, já foi tocado. E nós vamos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, porque faz parte da nossa alegria e faz parte da nossa gratidão ao Senhor. Você pode estar fazendo isso através do endereço bancário que já vai aparecer na sua tela, ou, se preferir, vindo de forma presencial e depositando no gasofilácio durante o culto de domingo, ou na parte da manhã, ou na parte da noite. Mas eu não podia deixar de dar um alô a você que está nos visitando aí pela primeira vez. Seja você muito bem-vindo, seja você também muito bem-vinda. A vocês, irmãos, que estão aqui conectados, que já fazem parte da casa, da família Pibipá, por favor, vamos juntos nos cumprimentar aqui no chat, declarando palavras de bênçãos. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. E vamos juntos adorar mais uma vez aquele que é digno, o nosso Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
estaremos entrando agora no momento da palavra de Deus. Eu gostaria que você, junto comigo, estivesse orando por esse momento. Paizinho querido, eu te entrego a vida do teu servo nas tuas mãos. Que ele venha ser cheio, Senhor, da tua unção e que as palavras, Senhor, que saem da boca do teu servo venha encontrar morada, Senhor, que o Senhor venha estar nos dando direção, que o Senhor venha estar nos dando alinhamento, Pai, e que em nome de Jesus venhamos aprender mais do Senhor. Abençoa a vida do teu servo e nos prepare, Senhor, para receber essa palavra rema, Senhor, que estará vindo aos nossos corações. Em nome de Jesus, tira toda a distração. Nós queremos estar totalmente conectados para receber do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. É uma alegria nós podermos estarmos juntos aqui nesta noite para pensarmos acerca da palavra de Deus. Palavra esta que tende a nos dar um direcionamento, tende a nos embasar sobre aquilo que nós devemos e precisamos fazer com tudo aquilo que nós estamos percebendo na conjuntura em que nos encontramos no nosso cotidiano, na nossa vida diária. E é uma alegria quando juntos, nesta noite, a gente pode compartilhar com você aquilo que o Senhor já tem colocado em nosso coração. E eu gostaria de, nesses breves instantes, juntos pensarmos acerca de um livro interessante, um livro mais do que interessante, é um livro profético, um livro que fala acerca de tempos anteriores a nós, mas que retrata uma realidade presente de tudo aquilo que nós estamos vivendo. É um livro que nós podemos dizer como um livro atualizado, um livro real, um livro que enfatiza o desejo de Deus, as indagações de um homem, as dúvidas de um profeta, a crise que ele enfrenta e os momentos que ele passa e tudo aquilo que ele pode traduzir em resposta a tantas outras pessoas. Por isso, neste breve momento, nós teremos o privilégio e a oportunidade de, junto com você, pensarmos sobre estas questões que certamente fará grande diferença na sua vida, na vida de tantas outras pessoas que, através de você, Deus poderá falar de inúmeras maneiras, de inúmeras formas, transformando vidas. Por isso, nesta hora, eu gostaria de ler um texto que se encontra em Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 7. Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 7, em que se intitula este texto A Iniquidade de Judá. E o texto da palavra de Deus nos diz desta maneira: sentença revelada ao profeta Abacuque. E o profeta Abacuque começa a dizer: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Pois esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra,
para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Oremos neste instante. Querido Deus, nesta hora, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. E, sobretudo, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos orientar, nos direcionar, de tal maneira, Senhor, que possamos, ó Deus, falar, ó Deus, esta palavra que o Senhor já tem colocado em nossos corações. E permita, Pai, que ela venha se perpetuar e se traduzida em estilo de vida, em uma forma clara para alcançar inúmeras vidas. Esta é a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, é interessante nós pensarmos que este autor, Abacuque, é um dos profetas de Deus. Um contemporâneo da sua época fora o profeta Jeremias. Este livro, particularmente, ele foi escrito ali no ano de 605 e 600 antes de Cristo. Este livro, ele traduz um momento crítico, enigmático, difícil que o povo de Judá estava atravessando. O povo de Judá não se sensibilizou em seguir as orientações, o direcionamento de Deus. O povo de Judá foi um povo que se voltou para a idolatria. Foi um povo que já não mais buscava só a Deus, mas buscava inúmeros outros deuses. E foi um reflexo, inclusive, de reis que se perpetuaram e entraram e dirigiram o povo de Israel e conduziram o povo de Israel a se afastar de Deus. Fato é que o povo de Israel começou a não mais buscar somente ao Senhor, mas começou a buscar tantos outros deuses. Deuses que faziam parte da sua cultura naquela época, deuses que eram deuses buscados por tantas outras nações, mas o Senhor sim havia suscitado e chamado o povo de Israel a ser um povo diferente, a ser um povo que traduzisse tudo aquilo que Deus almejava para tantas outras pessoas. O interessante é que o povo não fez aquilo que Deus queria que ele fizesse, e Deus permitiu que o exílio alcançasse o povo de Israel a ponto de ele ser aprisionado. E Deus usou uma nação ímpia, uma nação totalmente descompromissada com Deus, e usou como corretivo, como uma lição de vida para que o povo de Judá, em especial, se arrependesse de Deus, se arrependesse, melhor dizendo, dos seus erros, da sua vida de pecado e iniquidade e se voltasse para o Senhor. E nesta transição, Abacuque agora é colocado como profeta do Senhor, um profeta de Deus para não apenas traduzir tudo aquilo que o povo está sentindo, mas ele ir a Deus e colocar tudo isso em diante de Deus e não compreendendo aquilo que estava ocorrendo, o fato pelo qual Deus estava usando uma nação ímpia para castigar o povo de Judá. O Senhor depois passará a dar uma resposta pertinente, uma resposta clara, o porquê do povo de Israel estava vivenciando este momento. E nesta noite, eu gostaria de pensar com você claramente sobre a temática Eu sou a resposta de Deus. Eu sou a resposta de Deus. O texto é interessante quando nós observamos a palavra de Deus, quando vem dizendo que o povo estava sobre uma sentença. E essa palavra sentença no hebraico significa necessariamente peso.
quando nós tentamos fazer um ajuste massa, algo pesado, algo difícil de se levantar. E se nós pudéssemos traduzir isto, algo difícil de lidar, algo difícil de vivenciar dentro deste aspecto. E hoje eu gostaria de conduzir você no tempo presente, neste momento em que nós estamos vivendo, a entender qual o seu papel exatamente nos dias que nós estamos vivendo. O que Deus espera de você como servo de Deus, como discípulo de Deus, em nosso mundo, e falando de uma forma mais contextualizada, no seu bairro, na sua cidade, dentro da sua nação. Deus, ele começou a usar Abacuque. Abacuque foi alguém usado por Deus para traduzir essas expectativas, esses desejos de Deus sobre a vida do povo de Judá. E a gente percebe claramente que o povo estava passando por momentos de dificuldade. O povo estava sendo assolado, o povo estava indo para o exílio, o povo estava perdendo a sua identidade, o povo não tinha mais, a sua cultura estava sendo ameaçada, mudada, transformada, o povo estava perdendo os seus direitos, a justiça não estava mais sendo feita, enfim, a tristeza havia se instalado sobre o povo de Judá. E quando a gente agora olha para os nossos dias, para aquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais, a gente percebe claramente que a corrupção ela se instalou em nossa cidade. A gente percebe que a violência, dia após dia, ela cresce cada vez mais. É algo crescente. Parece que em dado momento ela diminui, mas quando nós a observamos, parece que ela continua. Parece não, ela continua crescendo, crescendo, crescendo. Existe um aumento avassalador agora deste uso da droga. Essa droga que de fato é uma droga que acaba, extermina, compromete não apenas a vida de um homem ou de uma mulher, de uma pessoa, mas compromete famílias, lares, cidades. Há poucos dias atrás eu tive a chance de frequentar uma de nossas congregações. E ao frequentar aquela congregação ali, eu tive o privilégio e ao mesmo tempo também a tristeza de ver esta realidade. Um rapaz que fora conduzido pelo pastor daquela congregação a assistir um daqueles cultos. E antes do culto, nós havíamos sentado ali no gabinete e ele dizia, olha, pastor, as drogas, elas acabaram comigo. A gente percebia claramente quando a dificuldade no falar, a dificuldade em raciocinar, a dificuldade em emitir um som, e tudo isso nós percebíamos por conta das drogas. Ele dizia que começou a beber, depois começou a fazer uso da maconha, depois começou a fazer uso da cocaína, e agora já estava fazendo uso do crack, e não conseguia mais ficar sem aquela droga. Ele se levantava e necessitava fazer uso daquilo ali. Ele não sabia como vencer. Ele não tinha uma resposta como lutar. Parecia que aquilo ali estava instalado em sua mente. É como se ele já estivesse condicionado. Como não? Ele estava condicionado e é como se estivesse amargurado, aprisionado a não mais ter uma expectativa de vida. Ele nos perguntava como eu vou conseguir sair das drogas, como eu vou conseguir largar tudo isso. E naquele momento, nós tivemos a chance de dar alguns direcionamentos daquilo que Deus poderia fazer e realizar. Mas triste é nós pensarmos nesta realidade. Quando a gente percebe tudo isto, e agora de uma forma
clara, iminente, a pandemia entrando agora nas nossas vidas. Quando a gente percebe que a gente já fez tudo, já passamos por ondas, dificuldades, problemas, mortes, falências físicas, emocionais, a gente estava pensando que tudo já estava parando, a gente agora se depara agora com uma nova onda, essa onda chamada por alguns de Ômicron, que já está invadindo o país, a nação, o continente vizinho, já está entrando, se é que já não entrou, em nossa pátria. E aí a gente agora já estava se tranquilizando, se acomodando, e aí nos é lembrado que tudo pode voltar a ficar como estava antes ou até mesmo piorar. E aí a gente agora realmente consegue enxergar e entender quando Abacuque chega e fala: até quando? Até quando, Senhor? Até quando nós vamos viver esta crise? Até quando eu vou levantar-me preocupado, sem saber se estarei perdendo um amigo, um ente querido? Até quando eu vou necessitar de ter o grande cuidado para não gerar nenhum dano à minha saúde? A gente percebe então claramente que esta palavra que fora traduzida há tempos atrás, há centenas de anos atrás, ela se torna uma palavra atual. Atual porque nós estamos vivendo esta realidade. Até quando? E parece demonstrar que quando Abacuque ele usa esses termos, até quando, dar-nos a entender muitas das vezes que Deus está indiferente. Deus não está atento. Quando a gente observa esta palavra até quando, parece que Abacuque já vinha pedindo, suplicando, clamando ao Senhor por uma mudança, por uma transformação, por uma resposta de Deus. E ao que parece, Deus está indiferente. O que demonstra no primeiro momento, olhando de uma forma talvez até mesmo descompromissada, é que Deus não está atento à súplica de Abacuque, Deus não está sensível ao clamor daquele que é tido como profeta dele. E se nós observarmos nos dias atuais, nós estamos vivendo a mesma onda, a mesma situação. Talvez observando o que está ocorrendo naquele momento, talvez as mesmas sensações. Senhor, até quando? Nós já temos orado, a tua igreja tem clamado, pessoas que sequer conhecem o Senhor têm se voltado falando o seu nome, pedindo o teu auxílio, pedindo a tua ajuda, pedindo a sua sensibilização. Mas parece que inicialmente Deus está indiferente. E quando a gente percebe aqui esse texto, a gente observa que não apenas existe um clamor, mas existe um grito de desespero, um grito de aflição, um grito de dúvida. Naquele momento, o Abacuque não sabia mais o que fazer. Abacuque certamente já havia usado, pensado, analisado todas as possíveis respostas, os possíveis direcionamentos, as possíveis perspectivas. Mas é interessante a gente pensar que Abacuque não tinha uma resposta de Deus para o seu clamor, para a sua dúvida, para a sua aflição, porque a aflição de Abacuque era a aflição do povo. A dúvida de Abacuque era a dúvida do povo. O sofrimento de Abacuque era o sofrimento do povo. E agora, naquele momento, como Abacuque busca alcançar a resposta de Deus, o direcionamento de Deus, e é onde eu gostaria de enfatizar nesta noite esta questão.
Abacuque estava esperando uma resposta do Senhor. Mas, querido, mais do que Abacuque esperar uma resposta do Senhor, Deus estava neste momento diante de toda esta dificuldade, de toda esta calamidade. Parecia que quanto mais Abacuque clamava ao Senhor, o que o texto nos apresenta é que havia uma maior iniquidade, havia uma maior opressão, a dificuldade, a opressão, os problemas, eles aumentavam. E quando a gente observa isto, é como se Deus estivesse agora mostrando, olha, está vendo a iniquidade que está ocorrendo? Está percebendo o pecado que tem se instalado em meu povo? E não é diferente nós pensarmos nos dias atuais que o pecado e a iniquidade, ela está presente em nossa nação. Quando a gente pensa em pecado, e é uma palavra no grego chamada armatia, que demonstra errar o alvo. E se nós pudéssemos traduzir para os dias atuais, é como se nós escorregássemos, pisássemos na bola, sem querer nós cometêssemos uma falha, um erro, algo que talvez não gostaríamos de cometer, mas nós cometemos. Mas é interessante que nós, por vezes, também temos a ouvir sobre iniquidade. E quando a gente observa essa palavra iniquidade, que traduz muitas das vezes para muitos como sinônimo de pecado, mas iniquidade também significa uma palavra que, por vezes, é traduzida como anomia. E anomia significa mais do que você pisar na bola, mais do que você escorregar, significa você transgredir a lei de Deus. É um pecado constante, você transgride, faz isso de uma maneira corriqueira, constante, sem perceber, sem pensar, é algo que já faz parte da sua natureza, do seu dia a dia, do seu cotidiano. E a gente percebe que a iniquidade é algo terrível, o pecado é um acidente, é um erro do alvo. Mas a iniquidade, ela é algo que faz parte da sua vida. Você não consegue mais viver sem cometer esses erros. E é isso que Deus agora começa a apresentar ao povo. Olha, o motivo pelo qual, por mais que venhamos achar tantas outras respostas para o que nós estamos vivenciando, de tudo isso que vocês estão vivendo, de tudo isso que vocês estão vendo, de tudo isso que vocês estão a observar, é o fato de o povo viver sim em pecado, mas o povo, sobretudo, viver sobre iniquidade. Ou seja, é um pecado constante. É um pecado que faz parte da natureza. Você transgride e transgride sem sentir dor na consciência, sem sentir dor na sua mente, sem você se incomodar com isso. E o Senhor começa agora a mostrar isso e falar assim, olha, o motivo pelo qual vocês estão vivendo tudo isso, ainda que você venha gritar, ainda que você venha clamar, ainda que você tenha esperado tanto tempo, e pareça que eu não tenho uma resposta presente, é pelo fato do povo estar vivendo em total destruição interior, moral, familiar, simplesmente por não estar atentos à voz de Deus. E se você está me pedindo uma resposta, Abacuque, mais do que isso, o profeta Abacuque pede uma resposta de Deus, e Deus, neste exato momento, procura levar Abacuque a entender que, na realidade, Deus não lhe quer lhe dar uma resposta, mas Deus quer apresentar a Abacuque que Abacuque, é a resposta de Deus.
Deus estava querendo dizer para Abacuque o seguinte: Abacuque, todas as vezes que você ver a violência no mundo, na sua cidade, no seu bairro, você é a resposta de Deus para essa violência. Toda vez que você vê as drogas se instalando na sua cidade e as pessoas não terem mais resposta, não saberem mais o que fazer, as ONGs, as instituições públicas, governamentais, não saberem mais como lidar com isso aí, eu quero dizer para você que você é a resposta de Deus. Deus está, na realidade, querendo dizer isso para mim e para você, nós, eu e você. Nós somos resposta de Deus. Quando eu e você, nós vemos famílias destruídas, sob depressão, pai matando filho ou mãe ou irmão, um destruindo o outro, Deus está querendo dizer que nós somos a resposta de Deus. Mais do que nós pedimos respostas a Deus, nós somos esta resposta. Quando Cristo um dia morreu por nós, Ele permitiu que nós alcançássemos a salvação em Cristo Jesus. Ele não apenas permitiu que nós fôssemos salvos, mas a partir daquele momento nós fizemos uma aliança com Deus. Nós assumimos um compromisso com Deus. Nós sim fomos salvos, mas nós assumimos um compromisso de sermos respostas claras de Deus para nós, para esta nação. Não é à toa nós pensarmos como 2 Coríntios, ele nos retrata, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2, Paulo nos fala claramente que nós somos carta viva de Deus. Nós somos esta carta que Deus permitiu, através do seu Santo Espírito, que escrevesse em nossos corações. Essa carta não foi escrita com tinta, mas foi escrita com o Espírito Santo de Deus sobre os nossos corações, para que agora, onde as pessoas, onde os problemas, onde as dificuldades elas surjam, nós sejamos esta carta em que as pessoas possam ler, as pessoas possam enxergar, nós possamos ser vidas relevantes. E maravilhoso é eu e você nós pensarmos que nós somos esta resposta. Talvez você venha dizer: olha, eu não sei muito o que falar. Sequer eu sei o que falar, mas eu quero dizer que se você se voltar para Deus, Deus irá usar a sua vida. A bem da verdade, Deus quer usar a sua vida. Deus precisa de você. E você tem condições de, em Cristo Jesus, usado, sustentado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ser a resposta de Deus para esta nação, para esta pátria. Queira Deus que você entenda isso. As pessoas, elas precisam ouvir e conhecer Deus. Se existe um momento apropriado, que nós temos todos os recursos, um momento apropriado porque as pessoas estão clamando por respostas. O momento onde as pessoas se encontram mais do que nunca sensibilizadas. O momento onde a crença ela já não mais existe. As pessoas não têm mais em quem confiar. As pessoas acreditam a confiança na vacina, mas Deus quer que as pessoas sim façam uso da vacina, mas mais do que isso confiem nele. Deus quer resgatar a esperança, mas a esperança nele. Queridos, quão maravilhoso foi no domingo. Domingo agora, aniversário de nossa igreja, quando foi nos momentos finais do culto da manhã. A nossa igreja, graças a Deus, tanto na manhã como pela manhã estava cheia, e o pastor pôde convocar, chamar a igreja a fazer uso de uma forma intencional do aniversário da igreja, de todos os instrumentos que ali seriam colocados,
quer seja a orquestra, quer seja o coro, quer seja a direção do culto, quer sejam os louvores, enfim, os introdutores, todas as pessoas, todas as ferramentas que ali foram colocadas para, primeiramente, alcançar e dignificar esse Deus grandioso, mas ainda, sobretudo, levar pessoas a ouvirem em Cristo. E o pastor naquele dia pôde dizer, olha, eu quero convocar a você para você chamar alguém para estar aqui. E, amado, quão maravilhoso foi vermos inúmeras, incontáveis pessoas à noite participando do culto. E eu quero dizer a você neste momento que deu resultado. Inúmeras pessoas querem fazer parte da membresia, tivemos vidas que desejam fazer parte da membresia da igreja. Outras pessoas ficaram impactadas por tudo aquilo que ouviram, por tudo aquilo que viram. E no final do culto foi maravilhoso como pôde dizer, olha, parecia que o céu tinha baixado e vindo a esta terra. A bem na verdade é isso que as pessoas precisam e necessitam. Ver que nós podemos viver um pouco este céu aqui na terra, se elas conhecerem a Cristo. E se você for boca de Deus, resposta de Deus. Por isso convoco a você para que você, no próximo domingo, leve alguém à igreja. Esteja orando por essa pessoa. Esteja já colocando essa pessoa na sua oração. E você depois convide essa pessoa para tanto ou estar no culto da manhã ou no culto da noite. E você verá grandes resultados, grandes mudanças, grandes transformações para a glória e honra do Senhor. E você poderá ser aquilo que nós inicialmente falamos nesta noite. Você é a resposta de Deus para este povo. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, que o Senhor venha te sustentar, que o Senhor venha te direcionar e que você venha fazer uso de tudo isto que fora colocado aqui para a glória e honra do Senhor. Se você tem alguma dúvida, procure um líder de pequeno grupo, procure o departamento de evangelismo, procure um pastor, procure um diácono, procure alguém da liderança da igreja, mas não deixe de levar alguém, não deixe de falar de Cristo a alguém. E certamente você abençoará esta nação, esta pátria, este mundo para a glória e honra do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue te sustentando e que tenhamos uma semana, uma continuidade de semana abençoada e direcionada pelo nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final deste culto, mas não tem problema que domingo nós estaremos juntos através do culto presencial. E para estar lá, basta você fazer a sua inscrição, amém? Lembrando que também as nossas atividades estão assim, todo vapor durante a semana, com a reunião das mulheres, as ungidas, com a reunião dos homens, as EBDs. Então vamos lá, vamos participar. E você que é novo, caso você queira participar também conosco, não tem problema, sinaliza aqui no chat que com todo carinho nós estaremos te encaminhando o link de acesso para as nossas atividades. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até domingo!